E um trecho dessa profecia de Isaías, nós lemos hoje na primeira leitura. E ele está dizendo, o profeta: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. O Senhor aqui é o Senhor Deus. Isaías está se referindo ao Senhor Deus. Então Deus quis macerá-lo. Macerar a quem? A ele, ao servo sofredor. Ele já vinha falando antes nos seus escritos. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Já me chamou a atenção isso aqui, essa palavra, esse verbo, macerar, que normalmente a gente não usa muito. Pelo menos para mim, assim que bati o olho, já me lembrei já que esse verbo está ligado com a produção de vinho, né, da uva. Macerar geralmente usa para isso. Você macera a uva. E por que você macera a uva? Eu, na minha ignorância, né, sobre a questão de vinho, eu achava que você esmagava a uva. Macerar é esmagar, pode ser traduzido, sinônimo. Você esmaga a uva, pronto, você esmagou, já sai ali o suco, já pronto para o vinho. Mas aí eu fui pesquisar um pouquinho mais e vi que não é só isso, né? Bem mais. Na verdade, a uva ela tem certos compostos na sua casca que não estão na fruta em si, estão só na casca. Então, quem produz o vinho, ele macera a uva para que certos compostos da casca passem para o mosto, que é o produto mesmo, né, do fruto, que são o sabor, também a cor. Normalmente um vinho não é tinto. Eu não sabia disso na minha ignorância, né? Normalmente um vinho não seria tinto, um vinho é branco. Nós chamamos de vinho branco, né? É curioso, por exemplo, na Itália. Na Itália, os vinhos nas missas são, quem já foi à Itália, quem morou na Itália e tal, sabe, né? Na Itália os vinhos são brancos. Na Europa, você vai numa missa na Europa, muitas pessoas se admiram, né? Você vai tomar o sangue de Cristo, é branco, é o vinho branco, o sangue de Cristo. Nós padres tomamos na Europa o sangue de Cristo, que é o vinho branco, que normalmente é esse o vinho produzido. Mas quando se quer o vinho tinto, que para nós brasileiros é mais comum usado, se macera para que da casca da uva saia a tintura do vinho, saia também o sabor para o vinho. Tanto que não é todo vinho que o processo de maceração não é para a produção de todos os vinhos, é quando se quer justamente isso do vinho. Então a fruta é macerada. Hoje tem toda a tecnologia de fazer isso, né? Mas ainda se mantém em alguns lugares o que era a única tecnologia no passado, ou seja, com os pés descalços, a pessoa ficava lá, né, esmagando, macerando a uva para dali sair a produção do vinho. O Senhor Jesus foi macerado. Se para o vinho essa palavra, para nós é simplesmente uma palavra dizendo um processo, agora trazendo para o lado espiritual, essa palavra é de uma profundidade, de um peso. Jesus foi macerado, está dizendo a palavra. Para que ele foi macerado? Para tirar dele o suco, que é a graça para nós. O suco é a graça. Foi pela entrega do Senhor na cruz que a graça nos foi dada. Aí a gente vê o lindo salmo que nós rezamos, como que a liturgia da igreja é tão perfeita, porque o salmo sempre é uma resposta à primeira leitura. Vocês já sabem disso, né? Toda vez que a gente reza um salmo, nós estamos dando uma resposta em oração para a leitura que foi lida antes. Olha o refrão do salmo: sobre nós, Senhor, sobre nós, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Nós estamos pedindo a graça ao Senhor. Mas que graça é essa? Do Senhor que foi macerado. Resposta à primeira leitura. Ele foi macerado por nós. Ele foi esmagado, ele foi apertado. Claro que se a gente não tiver
uma visão espiritual para isso daqui, se for só uma lógica humana, nós vamos falar besteira. Como falou agora, está tendo um vídeo correndo aí, de um ex-ator da Globo, onde ele fala uma besteira enorme. Ele diz assim, do alto do seu não conhecimento, né, do alto da sua, sei lá, talvez seu ateísmo, não sei. Ele diz assim: nós não devemos olhar para Jesus pela sua morte. Nós não devemos olhar para Jesus morto, porque ali foi uma derrota. Segundo ele, na sua lógica, é a vida de Jesus, e infelizmente essa vida foi interrompida, e com isso Jesus se tornou um derrotado, ele diz. Portanto, para nós, não importa se Jesus que morreu na cruz, como que Jesus iria nos salvar se ele morreu? Brada esse ator, né? Ele não tem fé, ele não conhece a verdade. Se Jesus não tivesse sido macerado por nós, não teríamos salvação. Não teríamos. Os nossos pecados não seriam perdoados. O padre só pode dar absolvição no sacramento da confissão porque Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Aí nós confessamos e tem o poder de perdoar. Se ele não tivesse morrido, não tinha isso. Se ele não tivesse sido macerado por nós, não teríamos a Eucaristia. A entrega de Jesus por nós foi a nossa vitória. Mas é só pela fé que nós podemos entender isso, receber isso. É só pela fé, é só pelo Espírito Santo que nós podemos receber isso. E aí a leitura, o profeta continua, né? Depois de dizer que ele foi macerado: o meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens. É isso. Ele derrama a graça sobre nós, e nós somos justificados. Fazer justo aqui significa santificar. Esse é o sentido de justiça, santificar. Nós somos santificados pela entrega que Jesus fez por nós, por ter sido macerado por nós, da graça que veio dele. Daí que nós somos santificados. Continua a igreja na leitura seguinte, agora na carta aos Hebreus. Diante disso, diante desse Jesus que conseguiu todas as graças para nós, ele é a fonte de todas as graças. A fonte é Jesus. Santa Faustina, no seu diário, ela, em diversos momentos ela coloca, né, como o coração de Jesus é a fonte da misericórdia, é a fonte de todas as graças. Aí a carta aos Hebreus vai dizer, né, diante disso, vamos nos aproximar com confiança do trono da graça. Vamos nos aproximar com confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia. Vamos nos aproximar com confiança do trono da graça. O trono da graça é Ele. Ele é o trono da graça. Foi Ele que foi macerado. Ele é a fonte da graça. Então, nos aproximar de Jesus, que a palavra está dizendo, é receber as graças. Mas nós católicos temos uma maneira bem concreta de nos aproximarmos do trono da graça. Você pode dizer assim: se eu rezar lá na minha casa, no meu quarto, eu estou me aproximando do trono da graça? Está, com certeza, porque Jesus está ali na tua oração. Mas a forma mais concreta de nos aproximarmos do trono da graça é o que nós estamos fazendo aqui hoje: participar da Santa Missa. Porque veja, aquele que foi macerado por nós, que deu toda a graça, dele foi tirado o suco, a vida, tudo veio dele, ele continua se doando para nós na Eucaristia. Ele continua se doando para nós na Eucaristia. É no seu corpo e no seu sangue, entregues por nós, que nós concretamente nos aproximamos do trono da graça. Nós tocamos na graça, nós recebemos a graça, nós visualizamos o trono da graça. Quando essa carta aos Hebreus foi escrita,
ela já foi escrita porque o autor da carta, eu não estou falando que é São Paulo, porque tem uma dúvida entre os biblistas se foi São Paulo ou não o autor dessa carta. Seja quem for, seja São Paulo quem for, é inspirada pelo Espírito Santo. O autor dessa carta, quando ele escreveu, ele já tinha em mente a Santa Missa. Tanto é verdade que ele vai descrevendo várias vezes ali Jesus como grande sacerdote nosso. A carta aos Hebreus fala de Jesus como sacerdote. Capítulo 5, por exemplo, dessa carta é sobre quem é o nosso sacerdote. Leia na tua carta, Hebreus. É linda essa carta. Novo Testamento, carta aos Hebreus. Então, o autor tinha já em mente a Santa Missa. Ou seja, aquele que foi macerado por nós, ele se entrega por nós, e no nosso encontro com ele nós estamos recebendo as graças, o trono da graça, que é ele. Uma maravilha isso, uma grande graça. E o Evangelho termina dizendo, porque os discípulos foram até Jesus, querendo dizer quem estaria à sua direita, quem estaria à sua esquerda, e Jesus diz para eles que não é assim, e Jesus termina o Evangelho dizendo: quem quiser ser grande, seja vosso servo, quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós vamos até o trono da graça, que é Jesus, olhamos no mistério de Cristo macerado, quando de fato a gente participa da Santa Missa e entende que ali tem uma doação total por nós, e que nós estamos tomando parte, fazendo parte dessa entrega que Ele fez por nós, também deverá brotar em nós esse desejo de servir. Esse desejo de servir é uma consequência lógica, uma consequência espiritual, melhor dizendo. Nós participamos do trono da graça, e ao participarmos do trono da graça, nós entendemos que Ele foi macerado por nós, e logo, de alguma forma, eu entendo que eu também preciso ser macerado. Não da mesma forma que Ele. Não da mesma forma que Ele. Não é que nós deveremos passar por uma tortura. Não é que nós deveremos ser esmagados, arrebentados, moídos. Não. Mas de certa forma, para que a graça que Ele nos dá também esteja em nós e de nós para os nossos, nós vamos aprendendo que também nós passamos por certas macerações. A nossa entrega diária pela tua família, a sua entrega pelo trabalho, a sua entrega diária nas coisas certas, a sua busca de fazer o bem, que às vezes é difícil, que às vezes demanda de nós, né? Uma exigência para nós. Fazer o bem não é fácil, às vezes fazer o bem é custoso, é um processo de maceração, não no mesmo nível de Jesus, obviamente, mas de certa forma é um processo de maceração, onde a uva, nesse caso nós, é sendo esmagada, os nossos egoísmos vão sendo moídos, nossas vontades próprias vão sendo moídas, nossos interesses, às vezes mesquinhos, vão sendo moídos, e nós vamos entendendo melhor que o que Jesus está falando: eu não vim para ser servido, mas para servir, para doar a minha vida. Mas isso só se nós estivermos no trono da graça, só se nós formos até Jesus, olhando para Ele e perceber essa entrega que Ele fez por nós. Isso que o profeta quer que nós entendamos, a profunda entrega que o Senhor fez por nós, ir até Ele e dizer: Senhor, eu preciso dessa graça na minha vida, eu preciso desse trono de graça, eu preciso daquilo que o Senhor fez por mim, da sua entrega por mim, Senhor.